A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. BNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Money Report TV aqui na BMC News. E hoje nós temos como convidados, para variar, uma trinca de pessoas que não tem e tem muito a ver entre si. Essa conversa, ela promete muito. E a gente está aqui com a Patriciana Rodrigues, que é presidente do Conselho da rede Pague Menos, uma das maiores redes de drogarias do país, o Luiz Paulo Foguetti, que é CEO e fundador da PTK Spirits, uma empresa que fabrica drinks e que fornece para vários restaurantes, hotéis. E nós temos a advogada Tânia Nigri. Ela tem uma grande carreira, que nós não vamos exatamente falar sobre ela, mas sim sobre uma atividade que ela desenvolveu ao longo dos últimos tempos dentro das redes sociais, que fala sobre direito familiar e tem movimentado muita gente, criado uma polêmica interessante. E a gente vai misturar esses três personagens aqui para tentar encontrar o que há de comum entre essas três pessoas, que são super interessantes. Começando justamente pela Tânia, que nos últimos tempos você saiu da sua atividade, digamos, no seu tempo ali de lazer e ingressou numa outra. Como é que foi essa transição? Porque hoje as pessoas procuram você para falar de direito familiar, com dúvidas muito interessantes, inclusive. Mas como é que você teve esse insight de mudar de um lado para o outro? Bom, eu sempre gostei muito de direito de família, mas há 32 anos atrás eu enveredei por uma outra área do direito econômico. Só que ficou aquele gostinho, assim, de que quero mais, mas que a vida acabou me levando para essa outra área. Mas há exatamente 8 anos eu fui fazer uma formação em psicanálise, porque eu sou psicanalista hoje em dia também, eu amo a psicanálise. E isso acabou sendo a interseção entre o direito e a psicanálise. Então, o direito de família, que nada mais é do que o direito das relações interpessoais, das relações familiares, das relações afetivas, acabou sendo um ponto de interesse novamente, e eu resolvi sair dessa coisa de juridiquês. Eu não aguentava mais ler livros jurídicos que tinham aquela linguagem pernóstica, rebuscada. Eu falei, não, vamos escrever um direito para todos. E como que começou isso? Eu fui fazer a unha, estava na manicure, e ela estava grávida, comentando comigo que o marido maltratava ela e ela queria muito se separar, mas o marido dizia, você então saia de casa, porque essa casa vai ser minha. E ela me falava assim, eu vou ter que ficar casada, vou ter que ter esse filho com ele, morando com ele, porque ele diz que a casa é minha. E aí eu falei, mas essa casa era sua antes ou depois? Não, era uma casa anterior, mas ele diz que a comunhão é parcial, então como essa casa, ele mora, né, durante o relacionamento. E aquilo eu vi, meu Deus, as pessoas não sabem nada, e nem eu sabia nada, porque nem eu pude ajudá-la. E eu falei, primeiro assunto que eu vou escrever será união estável, vou estudar o assunto e vou fazer um livro para que essa manicure consiga ler e entender. Tanto que foi a primeira pessoa, eu escrevi o livro, fui no salão e falei, esse livro é para você, foi em sua homenagem. Ela nem imaginava, né? Então, assim, a partir dali, deu tão certo, porque é um livro rapidinho de ler, um livro barato, rápido e divertido, porque, assim, tem casos, né? Casos do dia a dia. Esse primeiro faz quanto tempo? Eu escrevi 2 meses antes da pandemia. Então ele foi lançado na pandemia e os outros todos eu fui escrevendo muito só ao longo da pandemia e aí virou uma cachaça. Agora fazendo um link aqui com a PTK, virou uma cachaça. Eu amo escrever. Esse é o meu 7º livro, né? O último livro é Guarda de Filhos. E agora eu acabei de escrever Direitos LGBTQIA+, e estou escrevendo mais 2, mas que novidades ainda. Bom, essa busca pelo conteúdo, eu acho que tem também no dia a dia da Pague Menos, né? Como o conteúdo é importante para uma empresa que trabalha com saúde?
A Pague Menos, ela aprendeu já há um bom tempo a importância da informação, não só para que a gente garanta que os nossos clientes tenham acesso a uma informação de credibilidade, tenham com isso melhor qualidade de vida, mas também para fidelizá-los, né? Então, há pelo menos uns 15 anos, a gente, através de plataformas de site, de revista, programas de TV, a Pague Menos, ela foi extremamente pioneira e disruptiva, que a gente entrou com um programa de TV, canal aberto, a gente iniciou com algumas emissoras, chegamos até o SBT, todas as semanas indo para casa do consumidor para falar, você tem diabetes, e aí, né? Como que você pode ter uma qualidade de vida mesmo tendo diabetes? Você tem pressão alta, e aí? Tentando desmistificar um pouco, porque sempre se falou que o diagnóstico precoce, a adesão ao tratamento, salva vidas e faz com que as coisas sejam menos caras, né? O tratamento fica mais barato se você diagnostica antecipadamente. Mas ninguém faz isso, porque se você for para o plano de saúde, você só pode ir se você já estiver muito ruim. Se você for para uma fila do SUS, você vai esperar se o seu caso não for grave. E acaba que você não vai identificando as patologias. Então, a informação nesse sentido fideliza, e hoje a gente tem uma das maiores plataformas de conteúdo na área de saúde, sempre com profissionais da área de saúde, dando os créditos desse conteúdo para a gente desmistificar o que é fato e o que é fake, porque no mundo de internet Sim. hoje tem muito fake, né? Fake news, Agora, a saúde, ela tem muito a ver também com a saúde mental. E a indulgência é algo importante dentro desse processo, né, Luiz? Me conta como é que você teve a ideia para fundar a PTK, o que motivou você a entrar numa área que não estava sendo explorada por ninguém, e de repente... Que ela é óbvia, né? É engraçado que ela é óbvia, Luiz. Mas deixa eu fazer um parágrafo antes com a Patrícia, que eu acho muito legal. Não sei se você sabe, tem um estudo genial. Quem bebe mais, vive mais. Não sei se vocês sabem disso. Eu já vi em 3, 4 estudos isso. Um pouco faz sentido? Não é. Quem bebe, geralmente bebe acompanhado, é sociabilidade, Exato. é um fator de Positivo, longevidade. É muito legal. Quando eu vi a primeira vez, falei, calma, estou no caminho certo de prolongar a vida. Sendo com moderação, até os médicos prescrevem. Isso aí, pode seguir lá. Mas a ideia é muito interessante. E ela é muito simples no final. A gente pegou os grandes drinks das coquetelarias que a gente toma ao redor do mundo, sempre olhamos para os clássicos. Vi uma onda gigantesca específica de um produto chamado Negroni, que é onde é o berço da PTK, onde a gente vai, e aí a gente começou a trazer esses drinks, o engarrafado, de alta qualidade. Aí que eu acho que tem um parágrafo que explica um pouco por que a gente cresce a taxas ainda muito elevadas. Esse mercado tem 2 nomes, tem o Ready to Drink, que você está pronto, você coloca no copo. Ele sempre foi para baixo, ele sempre foi mal qualificado, ele sempre se colocou muito gás, a gente tá falando do mercado de lata. Era ruim antigamente. Era um mercado muito ruim. E aí quando foi a brincadeira, quando eu chamo a Leda Agostinho, que é meu sócio, que era dono da Apoteca ali no Oscar Freire, ganhou 10 mil prêmios de melhor bar, um acordo que eu fiz com a Lê muito forte vamos fazer algo de altíssima qualidade. Custa custar, não tem aroma, todos os produtos são naturais, a garrafa tem uma cera de abelha, a gente só muda a coloração. Então a gente falou, vamos trabalhar com essa brincadeira. O visual é muito bonito. De levar essa experiência dentro de casa. E a brincadeira vale para vocês. Eu quero que você chegue em casa um dia cansado e fale, pô, hoje eu não tô afim de sair, quero tomar hoje em casa um belíssimo Fitzgerald. Puta, vou colocar num gelo maravilhoso e ter essa experiência. Então acho que foi daí que nasce essa simplificação que a cerveja tinha feito, que o vinho fez. Abrimos o vinho, tiramos a rolha e servimos. O coquetel em casa sempre foi muito difícil, meu. Eu uso mais angostura, uso meio, que é gostoso também. Brincar com drink é sempre gostoso. É uma Mas alquimia, alquimia. Agora você recebe 10 pessoas em casa. Gente, se eu for montar um Cosmopolitan para 10 pessoas, onde eu vou comprar suco de cranberry? Onde eu vou comprar essa vodka serve? Então simplificar a vida das pessoas é muito bacana. Uma curiosidade, você sabe, a gente é o único no mundo. No mundo. A indústria sempre defendeu, a grande indústria estava nesse setor, os drinks individuais. É assim que ela se posiciona. É a primeira vez que a gente traz pronta, a primeira coquetelaria, a primeira loja de coquetelaria que foi feita no mundo é a nossa. E é um negócio muito bacana, a gente faz, eu não tinha ideia do que seria. Vou falar a verdade para você, tinha um risco enorme. E para nossa felicidade, mais uma pessoa aderindo, entendeu que é um bom presente. E hoje, quando você vai no Fazano, e entra dentro do Hotel Fazano, e está lá nossas garrafas. Você entra dentro do Rosewood, as nossas garrafas. Acabou de lançar o rabo de galo do Rosewood. Que é o nome do bar. Que é o nome do bar. Você fazer o rabo de galo do Rosewood
com cachaça envelhecida de 18 anos, com licor de alcachofra que passou num outro barrica. É genial o processo. Agora, rabo de galo é a tradução literal de cocktail. Cocktail, é daí que surge, que o mais derivante escola fala assim, cocktail. Pouca gente sabe, é engraçado isso. Ainda pouca gente sabe. Agora, você falou em Cosmopolitan e isso me lembrou Sex and the City, me lembrou das mulheres independentes e tal. Você recebe muita demanda dessas mulheres que hoje têm a sua própria vida, mas têm problemas também familiares? Olha, eu recebo muita, assim, o meu público majoritariamente é de mulheres, tem muito homem também, mas a maioria realmente do público é de mulheres. A grande questão qual é, né? Essas mulheres têm muita preocupação, isso é muito interessante e muito psicanalítico, de ampararem seus filhos, né? Então, assim, a grande pergunta, tanto que, assim, eu fiz um reel, porque me sugeriram, que eu falei, gente, isso não vai nem ter muito interesse, mas viralizou, tive mais de 1 milhão de acessos sobre doação para os filhos em vida, com o usufruto vitalício. No caso, a mãe doa para o filho, né? E fica com o usufruto vitalício. Quer dizer, ela vai poder morar, ela vai poder alugar, ela vai poder emprestar, mas o bem já está em nome do filho. Isso é muito comum, e muito comum das mães falarem, mas eu não quero que a minha nora herde, né? Que cláusula que eu posso colocar para que, no caso... Dilema, sogras. Exatamente, sempre elas, né? Sempre elas. Então, as mulheres é muito louco, porque a gente vê assim, as mulheres muito emancipadas, mas essa preocupação com os filhos é a preocupação número 1, pelo menos das minhas redes. Eu recebo muita pergunta sobre isso, como amparar os filhos, como fazer um testamento de forma que as noras não herdem, como proteger eventualmente de um golpe do baú de noras ou de genros. Então, infelizmente, a gente ainda vê mulheres que têm como principal preocupação os filhos. É óbvio que se preocupar com os filhos é super importante, mas assim, ainda acho que não tem essa emancipação legal no sentido de se preocupar com questões mais pessoais. Os filhos ainda estão em primeiro lugar na preocupação das mulheres. Eu tenho uma amiga que ela diz o seguinte, a receita dela para ser uma boa sogra é boca fechada e bolsa aberta. É exatamente a minha receita, são 2 Bs, boca fechada e bolsa aberta. E você tem 2 filhos, como é que é a sua relação com eles? Na verdade, eu tenho 4. Sou mãe de 4 filhos. Nossa. 20, 18, 16 e 14. 2 deles já estão morando aqui em São Paulo. E a gente tem trabalhado fortemente para que eles se formem, né, no que diz respeito a ética, valor, justiça. Eu tenho uma crença muito grande que quanto melhor ser humano nós formos, melhor nós seremos no que nós quisermos. Seja líderes, empresários, empreendedores, advogados, né? Então, o meu desejo enquanto mãe, a minha maior preocupação é formá-los através de valores que eu acredito verdadeiramente. Você é uma mãe dentro de uma empresa familiar, como é que você vê a entrada dos seus filhos dentro dessa estrutura? A Pague Menos, ela foi fundada em 81. Em 81 eu tinha 5 anos de idade, então eu não me lembro do mundo existindo sem Pague Menos. Então a minha vida e a vida da Pague Menos, ela meio que se entrelaçam. Na nossa família, o meu pai é o fundador, o Deus Maqueiroz, da Pague Menos, e nós somos em 4 filhos. Na época, ele teve uma estratégia que eu digo que foi super assertiva, porque ele colocou todos os filhos para trabalhar desde muito cedo. A gente brincava de trabalhar. Com 12 anos, metade das férias era brincando e metade das férias era brincando de trabalhar. Quantos filhos são? 4. Eu e mais 3 irmãos. E isso foi desenvolvendo na gente uma paixão, um amor, porque a gente foi entendendo da onde que vinha aquela fonte que permitia a gente viver o que a gente estava vivendo, claro, né? E todos os 4 filhos são extremamente apaixonados pelo projeto Pague Menos. Também aderir ao propósito de levar mais saúde para os brasileiros não é tão difícil, né? É um propósito que a gente se engaja com certa facilidade. Todos os 4 filhos foram executivos ao longo da sua jornada, alguns em outras empresas e voltaram para a Pague Menos, sempre contribuindo. Estamos, dos 4, hoje, 3 no conselho, eu como presidente do conselho, e um deles foi presidente executivo até agora, abril. A gente está entrando como primeiro presidente não familiar na empresa familiar, e aí ele vai para o conselho. E os filhos, né, que já são a 3ª geração, hoje o Deusmar, o fundador, ele tem 14 netos. Então a gente montou toda uma estratégia de formação para esses netos. Então, como formação,
desde sempre eles já estão lá. Então, o meu aqui de 16 acompanhou a entrevista aqui, todas as vezes que a gente tem a possibilidade de levar para uma palestra, para um evento, para uma reunião, para uma feira, a gente leva. Mas é muito importante isso. Porque é para a formação. Com certeza. Quanto empregabilidade, aí a gente fez diferente do Deusmar. Porque com 19 anos eu já estava com a carteirinha assinada e já estava contribuindo na empresa. Eles não. A ideia é que eles tenham experiências adicionais e aí lá na frente, competindo com todos os demais profissionais, eles podem, como empregabilidade, entrar na Pague Menos. E a gente tem investido muito para que eles sejam os escolhidos, quem sabe, né? Bom, a Patriciana ela tem um histórico de empresa familiar e você é exatamente o oposto. Você montou a empresa já com sócios, captando recursos. Como é que foi esse processo? A gente queria acelerar. Eu acho que tem uma diferença quando a gente está no mercado de gigantes, né? Eu tenho uma Diageo, Pernod, Ambev, Heineken. A gente estava nascendo num conceito maravilhoso. Eu acho que a gente pegou uma raiz existencial, que era o Bar, Apotec, Oscar Freire, Campeão, e a gente olhou e viu esse nicho. É um mercado que, se a gente não acelerasse, a gente poderia ter outros players, e a gente acha que ocupar esse mercado de A e B, que é onde a gente focou, ele tinha que ser um pouquinho rápido. E escalar nesse negócio precisa de dois componentes meio grandes. Uma é produção, a gente tem destilaria própria, Fim Sacramento, então a capacidade de produção e de manter a qualidade lá era muito fundamental. A gente não conseguiria terceirizar isso, para isso precisa de capital, e o capital não é pequeno para fazer isso. E a parte de marketing, toda a indústria de bem de consumo consome muito conteúdo, marketing, investimento. A gente não conseguiria chegar lá para constituir essa marca sem esse capital também. Então foi daí, eu estava num banco de investimento antes, essa foi minha carreira, eu sempre gostei de coquetelaria, sempre fui apaixonado, e aí achei que era a hora de sair para essa empresa. Então a gente reuniu os founders, que é o Ale, tem 2 founders de um negócio que a gente tem dentro do grupo, chama Ice for Pros. Toda vez que você vê um gelo no Brasil, quadrado, translúcido, ou diamante, ou a esfera, é da Ice for Pros. Não existe concorrente, um business que só tá a gente nesse mercado. É muito interessante o negócio de gelo, tá? Te apaixonado, a gente seca também o gelo, tá? A gente não só produz, a gente seca. E tem vários gelos, inclusive com a marca do estabelecimento. É, né? isso que a gente faz. A gente é o primeiro que foi pioneiro em logotipia e também em coisas dentro do gelo. Então, você vai chegar em várias festas, toda vez você vê uma orquídea dentro do gelo. Tem outro dia que uma pessoa colocou uma camisa de um time de futebol, não era do São Paulo, então eu não me apaixonei tanto, mas tá bom. Então, foi muito bacana. E aí foi essa história. Então, aí veio a necessidade de trazer gente com 2 skills. Primeiro, o skill não foi financeiro, a gente precisava de gente pensar com a gente. Então, alguém bom de distribuição, alguém bom de rede social, alguém bom... Então a gente quis trazer esse capital intelectual, a gente trouxe gente muito boa, e o segundo aí era capital, que a gente precisava fazer isso. Mas as redes sociais de vocês são maravilhosas. Os vídeos são incríveis, dá vontade de sair de casa e ir lá comprar um drink. É que o tema, eu vou falar pra você, eu vou brincar, o tema é muito sexy, gente, falar de... Eu brinco, todo homem tem um fetiche, que é ser amigo do dono do boteco. Todo homem tem esse fetiche. É fetiche, não é? Pô, eu sou amigo do Bolinha, o Bolinha faz uma caipirinha. Todo homem... Aí quando você vira esse Bolinha, você vira o amigo do fetiche, eu acho que cria uma coisa natural, e é uma área que ela é muito fomentada já por natureza, não é aquela, tomei uma bebida lá, água e tal, assim, olha, eu fui para tal lugar, é gostoso, não tem tema mais gostoso do mundo que falar de bebida. Então acho que daí que a gente junta... Tem sim, falar de direito. Falar de direito. É que esse é necessário, eu acho que a bebida... É verdade, um é o necessário, é necessário, o outro é. Eu acho que o que você faz, eu confesso para você que eu tenho uma frustração, até ia falar alguma hora, eu gostaria com 20 anos de ter tido uma aula tua. Eu adoraria com 20 anos ter parado e falar, deixa eu entender todos os impactos da minha vida mas é verdade, legalmente. É verdade. Eu às vezes você encontra anos. quando a situação já... Que é diferente, eu acho que bebida, desculpa, tem uns já que já colocou na chupeta, já dá uma... que eu não recomendo, obviamente, mas já nasce... A pessoa é iniciada mais cedo. Exige já um caminho que vai lado a lado com o que a gente faz. Então acho que isso aí ajuda um pouco. Vou fazer uma certa correlação, o direito e a saúde. A gente só procura quando precisa, né? É verdade. Era para procurar um pouco antes, para ter uma qualidade de vida, para já se movimentar baseado Mas isso que vocês fazem, exatamente, de ensinar, tenho diabetes, o que eu preciso fazer? Essa coisa mais preventiva, ou antes de ter a diabetes, o que você precisa fazer para prevenir? É um pouco também o que eu faço, que é essa coisa de uma linguagem acessível para o público diretamente, porque não adianta você ficar encastelado e falar apenas para advogados ou
um site, por exemplo, da farmácia falar apenas para médicos. Vocês têm que falar com o público, para o consumidor. E é exatamente isso que eu fui buscar com os meus livros. Eu brinco que é quase uma faculdade de direito para não advogados. Você lê um livro sobre contrato de namoro e você vai falar assim, contrato de namoro? Vou ter que fazer um contrato para namorar? Talvez sim. E aí você, em 2 horas você lê o livro e o assunto você ticou. Porque eu posso assegurar que tem tudo que você precisa saber num livrinho desse. Então, eu acho que ninguém te conta que pode não ser para sempre. Não, né? eu te diria que assim, ser para sempre é a exceção. Isso. Pode até ser para sempre, mas a gente tem que entrar na vida achando que não é. Porque se a gente acha que é para sempre, a gente se descuida das coisas que são fundamentais. Mas como é que não se cria um corta-clima na hora de falar isso? Olha, eu sempre brinco que, assim, quando você é jovem, você chegar para uma pessoa e falar assim, oi, vamos assinar um contrato de namoro? Primeiro que, assim, dependendo do jovem, um jovem que não tem nada, ele não precisa assinar nada porque ele não tem nada a perder. Agora, a gente que está mais velho, eu acho assim que o contrato de namoro, apesar de dar um ar de que é uma coisa mais jovial, séria, o público principal, se você não quer ter, tanto que esses livros são assim, se você não quer ter uma união estável, assine um contrato de namoro. Por quê? Porque a união estável é igual ao casamento. No Brasil hoje, é tudo equiparado. Se você tiver, exemplo, tô namorando, a gente não precisa morar na mesma... União estável não precisa morar junto. Então, assim, eu namoro há 2 anos, 3 anos, eu durmo na casa dele de vez em quando, ele de vez em quando na minha, a gente tem uma conta de Netflix conjunta, a gente tem aquela foto de casal no Instagram... E eu tô comprando aquela aliança de compromisso, chama de namorado, faz parte do grupo da família do outro. Todos esses indícios, o que pode acontecer? Vamos imaginar que nesse período você é separada, você fez uma partilha de bens, você se divorciou, tem uns bens no seu nome, você acha que você namora, mas pro seu porteiro, o seu porteiro não sabe se você namora, se você é casada. E aí no momento em que você está nesse relacionamento, você vem a falecer. Aí, beleza, faleceu, meus filhos são meus herdeiros. E aí é aberto o inventário pelos meus filhos, e aí o namorado entra nesse inventário e fala, não, a gente tinha uma união estável, isso não era um simples namoro, a gente estava juntos há 2 anos, a gente se apresentava publicamente, era um relacionamento público, contínuo, duradouro, e a gente se sentia meio casado. Então vai ter que ser um processo com uma dilação probatória, os seus filhos numa situação dessa. Então, assim, nessa situação, fala assim, oi, querido, tudo bem? Você me ama mesmo? Então vamos deixar tudo certinho, vamos assinar um contrato de namoro, dizendo que o que a gente tem é só um namoro, não há a intenção, nesse momento, da gente ter uma família. E eu sempre sugiro que você renove esse contrato de 6 em 6 meses, porque as relações amorosas são muito dinâmicas. Pode ser que você começou com um namoro e aquilo evoluiu para uma união estável. E qual é o pulo do gato? Você coloca o seguinte, é namoro, mas se por acaso isso evoluir para uma união estável, ou se não evoluir, mas o juiz disser, na verdade, isso é uma união estável, o regime de bens é a separação total. Então, você corre menos riscos, porque tudo que você for comprando naquele período vai ser só seu e vai ser só dele. E na hora... Agora, se você morrer, mesmo na separação total de bens, há direito à herança. Então, eu sempre sugiro contrato de namoro e testamento, deixando toda a parte disponível para os teus filhos ou para quem você... É por isso que o que é combinado não é caro, né? Exatamente. É anticlímax, mas é melhor um anticlímax, você já sabe mais ou menos. Eu tenho uma amiga que sugeriu isso, o namorado falou, eu não vou assinar isso. Eu falei, bom, isso diz muita coisa. Qual é a diferença, ou melhor, qual é a linha que separa o namoro da união estável? Bom, essa questão da diferença entre namoro e união estável, tecnicamente, o namoro é um indiferente jurídico. O namoro não gera nenhum direito. Se eu estou namorando, eu compro uma casa de 10 milhões, eu terminei o namoro, o sujeito não tem direito a nada. Só que a lei diz que a união estável se configura pelo relacionamento público. Então, relacionamentos clandestinos não geram união estável. Uma relação entre amantes, por exemplo, quando um tem impedimento legal para casar, não vai haver nunca uma união estável. Não vai haver nunca uma união estável de um homem casado, agora, que fique claro, casado de fato, porque estar casado no papel, se eu tiver um casamento no papel e eu sair de casa e resolver ir viver com o meu companheiro, isso é perfeitamente legal. Ele não é meu amante, ele é meu companheiro.
O que Embora você no papel seja casado. estar casado no papel hoje é uma coisa importante dizer. As pessoas falam assim, o meu marido, ele saiu de casa há 5 anos, está morando com a amante. Não. Ela não é amante, ela é a companheira dele. E você não está mais casada. Você está casada no papel, mas se ele vier a falecer, você não será herdeira. Se ele vier a falecer, você não será pensionista. Porque, por direito, o que interessa são os fatos. A união estável nada mais é do que você pegar o fato, a vida real, e dar a essa situação uma consequência jurídica. Então, assim, o namoro não há nenhum reflexo jurídico. União estável é um relacionamento público, todos têm que saber que vocês... Numa relação homoafetiva, isso tem sido um pouco temperada, muito por conta do preconceito. Muitos casais homoafetivos não têm um relacionamento completamente público por medo do preconceito e da violência que isso pode gerar. Mas tem que ser de conhecimento, pelo menos, dos amigos mais íntimos. Então, o relacionamento tem que ser público, tem que ser contínuo. Aquelas relações que termina a volta, aquela coisa passional que um termina, vai embora, fica 2 anos... Isso não é união estável. União estável tem que ter uma continuidade. Claro que pode ter um término, 2, mas um relacionamento que seja contínuo. Tem que ser duradouro. Começa o problema. O que é duradouro? A lei não diz quanto tempo. 2 anos, 3 anos, 5 anos, não sei. Cada um, o juiz vai analisar caso a caso. Então, eu diria que a partir de 2 anos, já começa, até menos. Esse caso do Big Brother, o Davi, com a companheira, que é companheira, namorada, eles moravam juntos há 1 ano e meio. Então, público contínuo, duradouro, e agora o grande problema. Com a intenção de constituir família. O que é uma intenção de constituir família? Como é que eu vou investigar a intenção do sujeito? Então, o STJ, para deixar claro o que é isso, então ele diz o seguinte, a intenção de constituir família não é algo para o futuro. É hoje, eu tenho que me sentir casado. Eu tenho que me apresentar publicamente como casado, eu tenho que falar é meu marido, é minha esposa. Então, se você tiver um relacionamento público, contínuo, duradouro, e se sentir casado e publicamente se apresentar assim, você tem uma união estável. E não for contestado, né? E você não precisa ter contrato escrito. Mas eu não assinei contrato, não tem problema. E qual é o regime de bem se eu não tenho contrato? Comunhão parcial. Se você tem uma união estável, ou se você tem um namoro, que você acha que é namoro, depois o outro vai para a justiça. Tem que ser, sempre vai ser declarado se alguém contestar. Ou alguém, no caso de um inventário, um dos dois vem a morrer, o outro vai lá, entra no inventário e pede uma declaração pós-morte de união estável. Pode ser que não precise nem judicializar, os filhos podem concordar, reconhecer que há uma união estável e ele vai ser herdeiro necessário. Agora, qual é o jeito de você se resguardar? Eu sempre digo, a pessoa é separada, divorciada, viúva ou solteira, e se quiser deixar os seus bens para os seus herdeiros necessários, ou no caso de uma mulher que não tenha filhos, quer deixar para os sobrinhos, faça sempre um testamento. Por quê? Porque se tiver uma união estável, mesmo que não saiba que tem, e venha a ter que dividir os bens com o seu companheiro, pelo menos ela vai poder assegurar que a parte disponível, 50% dos seus bens, você pode deixar para quem você quiser, até para a torcida do São Paulo. Então, se você fizer um testamento dizendo, olha, a minha parte disponível eu vou deixar com os meus filhos ou com os meus sobrinhos, o companheiro só vai ficar com uma parte da herança. A outra parte você vai resguardar para quem você quiser. Então, é contrato de namoro, virou união estável. Faça um contrato de união estável, se quiser, pelo regime da separação total de bens. Se não fizer, vou morar junto, vou juntar. Risco, por quê? Não tem contrato, não escolheu o regime de bens, vai ser a comunhão parcial. Por que não existe feminino para namorido? Namorida. Marido, Não tem, né? Essa é uma boa pergunta, não sei. Você com as suas perguntas difíceis, é mais a Aloysio. semântica. Mas é interessante porque a mulher fala namorido, mas o homem não fala. Porque o homem quer sempre se esquivar, né? Talvez seja isso, a psicanálise vai resolver. Será que o homem não quer assumir o relacionamento? Desde que o mundo é mundo, né? Mas será que talvez uma quantidade certa de álcool não resolve isso? Sim. Com certeza absoluta. Embora está mudando, tem muita coisa que está mudando, né? À noite em São Paulo, eu moro na Vila Madalena.
Vila Madalena é um bairro boêmio por Sim. natureza. Bom, Pega você escolheu o bairro tava no Rio, perfeito para perfeito exercer da a minha sua vida. atividade. Só que mudou uma coisa. A noite paulistana, ela está se encerrando hoje às 11h30, meia-noite. Pois é, Então né? existe um Cedo. consumo de álcool hoje melhor, então as pessoas querem beber menos e melhor. Você teve explosões, por exemplo, no mundo, o consumo de cerveja cai, o consumo de vinho é estável, como o de destilado faz assim. O que você explica grande parte disso? Saúde. Então, a maior preocupação é saúde e estética. Hoje aquela figura antiga que eu cresci, lembra do final do ano que tinha o barrilzinho de cerveja? Hoje não existe. Hoje um menino de 17, 18 anos pega teus filhos, você tem filho, o que eles tomam? Provavelmente gin tônica. Muito provável que eles não são da turma da cerveja. Gin Muito tônica provável. com a tônica zero. Com a tônica zero, que é uma coisa que a gente se discute muito. Tanto que a gente tem uma demanda. A gente tem um problema muito contrário dos outros. A gente é o primeiro. Quando você é o primeiro, a tua fábrica é uma explosão de inovação. Então o Luiz vai viajar, e amanhã ele volta para mim e fala, eu tive em Veneza. Luiz, tomei um Bellini. Aí um já olha pro outro dentro de casa e fala, eu tenho que fazer um Bellini. Aí outro dia apareceu outro, pô, tomei um esbagliato Negroni com água tônica. Falou, puta, como que a gente faz? Drink sem álcool. A gente está enxergando o que a gente estava conversando e vale essa pergunta para você depois. E tem muito público, hein? O drink sem álcool, ele ganhou adeptos, porque você tem uma menina que não quer beber, você tem alguém que está dirigindo, você tem alguém que está no rodízio, tem alguém que fala, pô, hoje não é meio-dia. E no exterior tem o consumidor das balinhas de cannabis também. Sim. Que não quer misturar com álcool. Outra. Quando a gente foi fazer os desenhos das novas bebidas de rótulo, tem uma discussão muito polêmica. Nas festas de meninos, o consumo de droga química é muito alto. E ele não quer misturar com bebida. Isso tem forçado o consumo menor de álcool. Então tem um monte de tendências acontecendo no pano de fundo e a gente acompanhando isso e vendo como a gente se encaixa nos diferentes públicos, sempre preservando o nosso DNA de qualidade, A e B. É um pouco disso. Por que a gente está falando de um universo de drinks que são quase centenários, se não são centenários, e eles entram na moda e saem da moda? O Negroni, o Bellini, o Aperol, o Dry Martini, são todas receitas feitas há muitos anos, né? E como é que se perpetua durante tanto tempo isso tudo? Aquela teoria vale, né? Tudo que é bom, fica. Então são drinks deliciosos. O Dry Martini, só para todo mundo saber, é o clássico dos clássicos. Tá? Quando você entra na coquetelaria, você é obrigado a começar com o Dry. O único problema do Dry Martini é que ele é muito pesado alcoolicamente. É um drink de 40 a 44, que é gin e vermute. Então se você tomar 4 Dry Martinis, talvez a tua noite seja não seja tão longevo. Então é legal você tomar assim. Mas o que é bacana, tem uma luta de autorais, tem épocas que são importantes. Então sai o Sex and the City e lança o Cosmopolitan. Que é também uma receita extremamente antiga. Então aí tem um grupo que começa a ir para o lugar, experimentar um tipo. A gente agora retomou o Caju Amigo. Gente, o Caju Amigo é muito bom. É o Guilhermino dos Santos, um bartender que pega o Pandoro e faz aquilo. Aí a gente traz o Caju Amigo depois de 30 anos para a vida. Pandoro, para quem não sabe, era um bar que ficava ali na Avenida Europa, se não me engano. Sim. Durou muitos anos e infelizmente não existe mais. Uma pena. E aí a gente resgata o Caju Amigo. O que teve gente que entrou dentro você falou, é aquele tradicional, falava isso, não sei sabe o que surge Caju Amigo, porque o pessoal falava assim, é aquele do Caju Amigo. É aquele do Caju Amigo, é por isso que virou o Caju Amigo. E aí trouxemos o Caju Amigo. A gente ficou impressionado. E é um drink que tem tudo a ver com o Brasil. E o de vocês é incrível, veio com uma compota à parte. Que é o segredo. Para fazer o teu serving, para a tua brincadeira de servir. A gente acha legal esse curtir junto. Esse serving é muito importante. Então, eu acho que tem um pouco dessa tempos, time. Os Estados Unidos está explodindo o consumo de tequila. O consumo de tequila explodiu lá. Tem uma força da indústria gigante impulsionando o consumo de tequila. Eu não acredito muito em tequila no Brasil. O Algarve tem algumas leis específicas que você trazer, e eu acho que a gente tem uma aguardente de altíssima qualidade que pode ser usada, que é a cachaça, que é uma delícia. Então, eu acho que tem tempos, a Madonna também era fã de Cosmopolitan. Você tem, que drink está explodindo nesse momento? Fitzgerald. Fitzgerald virou assim, a coqueluche do... Sim, Fitzgerald, mas tem gente que pede com adoçante, veio com xarope de açúcar, né? Eu acho a coisa mais elegante do mundo, eu sempre brinco com todo mundo isso. Nada é mais elegante que você ter seu drink. Você chegar no lugar e falar, o meu drink é um dry. Eu quero um dirty dry. Ou aliás, falando nisso, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Eu sou um consumidor de Dry Martini há décadas. E já passei por todas a fase do Dirty Martini, por exemplo, que eu nunca fui um adepto, mas eu passei por todas as fases. Mas agora é a dose do vermute.
todo mundo faz Essa com discussão. 70 ml ou 7 ml, não lembro direito, mas ele vem até com a cor alterada. Por que que isso aconteceu? Porque antes era uma coisa mais na linha do Harry Cipriani, que era uma quantidade mínima. Por que que aumentou de repente o consumo de Noli Prata? Ó, eu adoro que nem você. Eu adoro com pouquíssimo e adoro com azeitona. Eu não abro mão de azeitona. Aliás, tá? eu Porque sugiro ela- para quem gosta de dry martini com azeitona, o Nobu tem um dry martini com azeitona recheada de gorgonzola. Sério? Eu sei É bom? exatamente o que é. Eu tô me lasando. Puta, maravilhoso, fantástico. Eu sou adepto, Só que tem uma coisa que eu tenho que respeitar, que são os gostos, né? Tem gente que acha que o Fitz é um pouco alcoólico, muito pesado. Aí a pessoa pega um espumante e ela derruba um pouquinho. Ela deu leveza pro drink. Eu acho que a gente tem que respeitar um pouco o paladar. Ao mesmo tempo, a gente está numa crise muito grande internamente, que a gente acha que o paladar se explica muito com DNA. Então a gente descobre que é o tal do amargo, o Negroni. As mulheres, a entrada das mulheres no Negroni é sempre uma entrada tortuosa. Difícil. Sempre difícil. Ela pega, ela fala amargo. Então você tem uma composição de origem, composição de sexo, que influencia a tua boca. Então a gente começou um projetinho agora chamado DNA, que a gente começou a mapear o DNA e cruzar com suas especialidades e gostar de drink. Qual que é o nosso sonho? Você dar o seu DNA e eu falar, esse é o drink perfeito Sim, sim. para você. E você poder falar, uau, caramba, como que você chegou nisso, o Cranberry, com mais açúcar, com menos açúcar? Porque a gente descobriu que algumas linhas de papila gustativa estão ligadas a DNA e características suas. É muito bacana isso, como faz. Agora, você falou de DNA, eu tenho que puxar para o meu lado, né? É isso. A gente tem, você falou assim, muito sobre as tendências, ou sobre personificação, personalização, o varejo tem passado por uma revolução muito grande, porque hoje com o celular na palma da mão, você não tem necessidade de ir para uma loja física, de ir para o varejo, você tem que querer ir. Então as farmácias e a Pague Menos têm liderado essa transformação. A gente tem transformado a farmácia num ambiente de saúde, e hoje a Pague Menos, por exemplo, tem mais de 1000 clínicas, são clínicas de farmacêuticos. A nossa legislação, falando aqui com alguém do direito, não nos permite ter um médico físico dentro da loja. Eu acho que é uma questão de tempo, seria ótimo. Nos miopia. Estados Unidos é permitido. Vários outros mercados, ótimo. isso já acontece. E a gente tem os consultórios. E aí a ideia no consultório é a gente poder fazer testes. Hoje eu já posso oferecer check-ups para os nossos clientes, utilizando telemedicina, utilizando empresas e devices, que com uma gotinha do sangue descobre tudo do consumidor. Quem sabe essa mesma gotinha do sangue não pode dizer qual o tipo de drink que o consumidor vai se adaptar melhor. Sempre levando para a qualidade de vida, com moderação, né, sobre a prescrição médica e tudo. Então nós estamos revolucionando com os consultórios farmacêuticos. Bom, e nos Estados Unidos a gente tem um monte de testes de DNA que são disponíveis, rápidos, confiáveis. A gente está fazendo já alguns testes de DNA. Eu vi. De ancestralidade vocês estão fazendo? Tem alguns, inclusive para ver a predição, a possibilidade de ter algumas patologias, né? E tentar fazer sempre a preventiva, né? O tratamento preventivo. Os preços baixaram estratosfericamente, não baixaram? A tecnologia, ela vem para ajudar muito nisso, né? Então, por exemplo, a própria telemedicina. Hoje a gente tem um desafio, a gente estava comentando, a Pague Menos, ela está presente em todas as unidades da federação. São 400 municípios diferentes. A gente está no extremo norte, no meio ali entre o Rio Negro e Solimões, né? Em Manacapuru. Médico lá é um desafio, mas farmácia tem. Sim. Então, com a tecnologia, você coloca um médico através da telemedicina. Você disse que está usando inteligência artificial? Como? Todas as nossas embalagens, todas, foram feitas com AI. Eu estou impressionado com alguns. Realmente tem me chamado a atenção. Eu confesso, quando eu cheguei, eu via de um ou outro, tem os terroristas de tech, né? Vai acabar o mundo, vai mudar. Eu estou surpreso com as coisas que eu estou fazendo. As imagens, olha, despesas de marketing comigo, elas caíram coisa de 80%, 90%, porque eu não preciso mais de ninguém para desenho, ninguém mais para roteiro, estou analisando o AI, contrato da empresa com outras relações. Algumas bebidas a gente fez aquela pergunta, o que eu beberia na década de 50 se eu tivesse 3 pessoas com isso, e eu precisasse usar angostura, não sei. Vem algumas coisas, a gente está testando, algumas são geniais, outras nem tanto, acho que tem uma adaptação, assim como nas imagens, você pede imagens de alguns tempos, vem uma com 3 braços, não sei se já brincaram com isso, vem uma com 3 braços, uma 2 pernas, você fala, mas calma aí. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que a influência de AI, no meu caso, ela é visceral, ela vai cruzar todas
Lógico que você nunca vai ter um AI que vai testar na tua boca, por isso eu falei, essa adaptação. E eu sempre brinco com as pessoas quando elas são muito exageradas, eu falo o seguinte, o tempo, você tem, a coisa que você tem mais dado no mundo é tempo. Quando que chove, onde que chove, porque chove o tempo inteiro, tá rodando, você olha lá, sai o teu indicador, os teus 4, 5. Com tudo aquilo, o cara erra no dia. Então eu falei, calme um pouco com as euforias e com os fomos da vida, porque eu acho que vai chegar, vai influenciar, é crescente, temos que saber abraçar. Vamos fazer uma tecla SAP aqui, o que é FOMO? Fear of Missing Out. É o medo de estar perdendo alguma coisa. E nessa linha, ao mesmo tempo, a gente acha que tem que integrar, abraço novo. Chegou um novo, você pode olhar como inimigo, como trazendo. Para a gente interessante. A gente lançou uma caixa de brasileidades, toda a caixa, todo o desenho de brasileidades foi feito com AI. Alguns rótulos novos que a gente está fazendo, todos os rótulos são muito bonitos. E deixa eu fazer uma brincadeira com vocês. A gente queria lançar uma série de fotos, a gente queria entender a PTK ao redor do mundo e ao redor do tempo. Então a gente começou a brincar, eu quero um bar, a PTK, anos 50, tocando jazz com 3 pessoas, vem aquela imagem linda. Então a gente queria brincar um pouco com essa ida e vinda em locais. Eu tomando no Monte Fuji, eu experimentando no Muralha da China, eu experimentando Negroni num safari do Zimbábue. É genial você poder transpor isso numa imagem sem estar lá. Confesso para vocês, Tânia, você já usou inteligência artificial para tirar alguma dúvida? Olha, você sabe que eu uso o ChatGPT para fazer algumas perguntas. Só que eu ainda tenho que aprender a usar os prompts certos, porque assim, eu peguei esse meu livro Contrato de Namoro e falei assim, fale sobre o livro Contrato de Namoro de Tânia Nigri. Aí ele alucinou, ele disse que era um contrato assinado por Pedro com Maria, ele inventou até os personagens. Eu falei, não, gente, então nesse momento eu preciso aprender a usar de uma forma mais detalhada, mas eu acho que ajuda. Os dilemas com a função e nos dilemas éticos. Eu tinha muita vontade de saber o AI, de vez em quando eu brinco, eu acho que ele ainda não está preparado nos dilemas éticos, que é, caso eu sou uma moça, tenho 26 anos, devo casar, o que eu devo fazer? Eu não sei como ele responde. Mas você sabe que eu fui agora para uma reunião com o meu editor dentro dos meus livros, e a gente, para o novo livro, a gente está na dúvida entre 2 títulos, porque eu queria um título mais agressivo e ele ficou meio assim. Aí a gente perguntou para o ChatGPT, e eu falei, ai meu Deus, esse ChatGPT tem que me ajudar, né? E aí ele falou assim, é uma pergunta ousada, mas se vai se diferenciar, né, na livraria. Você chegou num ponto que é exatamente o que eu queria falar. É o seguinte, o ChatGPT, para mim, tem um Rolando Lero digital ali atrás. Porque você faz as perguntas para ele, sempre é uma coisa assim, olha, é uma coisa muito interessante. Por outro lado, ele não tem uma assume, conclusão. Né? Ele não banca, né? Não banca, né? É verdade. Patriciana, vocês têm usado inteligência artificial como dentro do dia a dia da Pagamentos? A gente tem explorado bastante, inclusive tem muitas pesquisas em cima de inteligência artificial. Praticamente todos os grandes empresários acreditam que tem que se investir muito em inteligência artificial. Ainda não é realidade, é prioridade para todo mundo, mas não é realidade na grande massa. A gente, enquanto empresa da área de saúde muito atenta, a gente tem utilizado em várias iniciativas. Vou tentar mencionar aqui algumas iniciativas na parte de previsão de demanda, saber o produto certo, o medicamento certo, na loja certa, a partir do meu histórico do passado, da expectativa de sazonalidade, inclusive do tempo. Não dá para acertar tudo, mas dá para utilizar um bocado de informação, muitas informações para somar e a gente ser cada vez mais assertivo. Então, no varejo, cada centavo conta. Então, quanto mais precioso nós formos, quanto mais acuracidade nós tivermos na previsão de demanda, muito importante a gente ter utilizado a inteligência artificial para isso. A gente tem utilizado também a parte da inteligência artificial para ajudar a construção do carrinho dos nossos clientes que navegam pelo site, né? Então, se ele está comprando um medicamento, o tratamento desse medicamento compõe algumas outras coisas. Sim. Por exemplo, normalmente quem toma Roacutan é um medicamento prescrito pelo médico. Você vai usar hidratante. Vai utilizar hidratante labial, vai utilizar mais hidratante. Então, a gente já sugere a partir de algumas coisas nesse sentido. Tem também, hoje, o consumidor chega na loja mais sabido do que o vendedor, porque ele faz um Google e vê tudo que já tem com relação aos produtos que a gente está comercializando. Então, a gente tem utilizado a inteligência artificial para empoderar os nossos vendedores. Então, ele já vai saber daquele produto o que é que está
previsto para ser lançado, quais são os componentes que tem aquele produto, se ele tem interação medicamentosa nociva com alguma outra coisa, porque o que a gente tem percebido é que cada vez mais os médicos estão muito especialistas, um é só olho, outro é só coração, outro é... E algumas vezes o paciente, por ignorância, não menciona um medicamento que já está tomando. Então a gente chega lá, o paciente comprando uma coisa e uma outra que vai desmanchar o efeito. Então a gente precisa que o nosso vendedor esteja atento a isso para ser um grande anjo da guarda daquele paciente, para nos diferenciar do mercado. Então a gente tem utilizado a inteligência artificial para colocar um chatbot na mão do nosso vendedor, porque ele já consegue colocar os medicamentos, já ver se tem ou não interação medicamentosa, se tem um substituto, se não tem. Então algumas iniciativas na parte de digital, na parte de geração de demanda, na parte de atendimento, a gente tem utilizado num grupo de lojas nosso, a captura das imagens e com a imagem computacional entender como é que eu vou montar a minha escala de vendedores. Qual é o horário que tem mais pico, qual é o que não tem. Porque pela venda só, eu não consigo, porque vai ter gente que vai entrar e vai sair, não vai consumir, eu não consigo capturar essa informação. Então a imagem computacional vê quais são os corredores mais quentes, menos quentes, se ele interage com a gôndola, olha para de cima, olha para de baixo ou para a intermediária, e com tudo isso a gente começa a ofertar um atendimento melhor, né, uma maior qualidade de atendimento. A gente tem utilizado em algumas iniciativas. Vou fazer um link com a atividade do Luiz Paulo. Aqui no Brasil, a impressão que eu tenho é que o interesse pela bebida alcoólica é tão grande que nós temos um produto que não tem em nenhum lugar do mundo, que é o Engove, né? O Engove é uma coisa assim impressionante, um antes, um depois, mas isso existe há quantas décadas, né? E é uma coisa muito específica daqui. Eu acho que eu não vejo em nenhum lugar do mundo que tem algo semelhante. Tem a geladeirinha com Engove, né, agora. Sim. O Engove pronto já. Tem algumas bebidas, até com latinha e tudo, alguns protetores. Como é que você vê isso? Assim, essa questão do drink, tudo bem, isso surgiu por conta de um modismo lá atrás, mas isso também é uma coisa ancestral do brasileiro, né? Não, beber, se considerar a história do ser humano, começou lá no primórdio. Eu acho que o beber com qualidade tem uma alteração. Sim, isso é mais recente. Eu acho que tinha aquelas marquinhas de todos os segmentos, hein? Veja a cerveja, a premiumização que teve na cerveja. É incrível. O vinho, tem uma premiumização do vinho de garrafão para um vinho. Hoje a pessoa falando hoje de uvas. Eu acho que eu converso com pessoa que você gosta do Malbec, gosta de um Carmener, pessoas que nunca sonharam na vida e falam isso, hoje falam. Coquetéis, a gente está vendo a nossa loja é muito interessante, eu acho que, Paty, você ia gostar. O que a gente está tentando fazer na loja? Quando a gente montou a loja, primeiro as pessoas acharam que era loja de cosmético ou de farmácia. Porque a loja é muito bonita. Ela pensava, olhava aquele amarelo. A loja varejo físico tem que a pessoa querer ir, então você faz todo sentido, você está investindo nisso. Se você for ao Doc Lobo, no Cidade Jardim, no Dourado, se você olhar assim, no Leblon também assim, a pessoa olhava e ficava assim encolhinho. E eu acho que o body language, né, a linguagem que ele percebe tua marca é muito interessante. Aí eu tenho que chamar ele para essa viagem. Então tem 3 princípios que a gente queria fazer lá. Todas as lojas tem jazz, vocês vão chegar lá, sempre vai ter um bom jazz tocando Chet Baker. Todos os braços dos nossos vendedores têm tatuagem. A gente quis resgatar um pouco daquele bartender antigo, da preparação de se fazer isso. E você pode beber a tarde inteira sem gastar R$1. Você é verdade. Você pode degustar em todas as lojas. No Shopping Leblon a gente foi degustar. Que é esse educacional que a gente queria fazer, que é entender o que eu fiz. E uma coisa interessante da linha do beber muito, a gente sempre quis vender a garrafa de 375, eu não quero vender a garrafa de 750 ml. Eu quero que você tome tuas 2 doses e fale assim, uau, que delícia, meu. Amanhã tem mais, ou daqui a uma semana tem mais, ou eu vou amanhã num bar e vou experimentar o parecido e vou falar, pô, aquele é mais gostoso ou menos. Nunca a gente teve a pretensão a esse mercado. Não, o que eu quero é trazer você. Gente, a gente vende momento de verdade. De verdade. Eu acredito nisso, do fundo da minha alma. A gente vende alegria engarrafada, embora uns 10% usem para afogar as suas mágoas, mas 90% é momento de celebração. É verdade. Então tem que ser bom, esse momento é ímpar, e poder dividir com alguém é muito bacana. E antes de mais nada, é uma questão social, né? Eu vou contar uma história que é de um amigo meu, Carlos Alberto Júlio, que é um dos investidores da Startse. O Carlos Alberto Júlio, ele é filho de portugueses e o pai dele tinha um botequim. E ele, ali com 10, 12 anos, queria ajudar o pai no balcão, e o pai não deixava. Então, até que um dia ele insistiu tanto que o pai dele falou, tá bom, pode ajudar. Ele foi lá e serviu a cerveja aqui, botou o copo aqui, daí daqui a pouco o pai dele dava uma limpada
e se a cerveja estava do lado direito, ele botava do lado esquerdo. Aí ele falou, bom, então é do lado esquerdo. Aí no próximo ia lá e botava do lado esquerdo. E o pai ia mudava. lá e botava do lado direito. E falava assim, mas, pô, eu estou errado, por que você está trocando tudo que eu estou fazendo? Daí ele explicou o seguinte, olha, a pessoa vem aqui não é só para beber, é para conversar. Então, você botou do lado esquerdo, só que tinha uma pessoa do lado direito. Eu fui lá e botei do lado direito e o outro pro lado esquerdo, porque daí um vai falar com o outro, ele não vai tomar só uma cerveja e vai embora. É legal Ele isso. vai continuar e tal. E daí ele se tocou que o pai era um grande gênio de marketing. Com certeza. Não precisava nem de IA É. para ver a É imagem isso educacional aí, e é ver verdade. como é que era o comportamento, Então, né? esse mercado ele é muito assim. Ele depende de uma interação Muito. também entre as pessoas, né? E gera muito lovers e haters muito fácil também. Porque eu sou apaixonado. Ele é, quando você fala dele, que eu acho que é parecido, ele é extremamente, aquilo que a gente falou, o bem de consumo, você vai ao extremo da marca. Sim. Ainda mais bebida e comida. Eu gosto daquele bar, aquele bar é mais delicioso. Mesma coisa que as bebidas. Eu sou um fã de. Tem pessoa que fala, eu só tomo old fashion. Não, mas você não quer experimentar. Não, eu sou old fashion. Viciado, addicted. Quero tomar só old fashion. É muito interessante ver. E a gente tenta sempre. Vai conhecer uma coisa a mais. Descobre o que tem de diferente. E aprendendo também gosto brasileiro. A caipirinha foi uma surpresa pra gente. A gente sempre. A bebida mais difícil nossa de colocar na garrafa de todos os tempos é a caipirinha. Por quê? Porque o limão oxida. Então, como que você faz algo natural que dura dentro de uma barrica? Aí a gente descobriu o mesmo processo do limoncello. O que é o limoncello? Álcool muito puro, raspas de limão siciliano e você deixa aquilo maturando por 40 dias. Se você fizer isso com limão Tahiti e puder óleo essencial, você trouxe para a caipirinha. Então, para a gente chegamos lá. Mas como demora para calibrar... E aí tem aquele que bebe e fala, mas isso não... O que você achou? Faz o teste à cega. Ele toma e fala, não, é parecido, mas eu preciso da textura da boca, porque a caipirinha tem os pedacinhos de limão, tem a textura da boca. Eu perdi isso. Então coloca uma rodela de limão e melhora teu serving. Aí ele fala, passou. E aí começou a chegar lá. O consumo nosso de caipirinha... que é interessante, os consumos regionais. Negroni no Nordeste não é um produto e nunca será. Ele Mas não por quê? combina. Tem uma tendência do Nordeste. O calor? Nordeste é preso no uísque e o calor. É o uísque. E o uísque. O uísque tem uma presença no Nordeste. Recife é o o maior maior consumidor consumidor de uísque. É verdade. Aí você vai para o sul, você me desce do sul, os gostos amargos começam a fazer. Então é interessante você entender essa composição rápida. No Rio a gente lançou o Negroni e achou que o Negroni ia ser o máximo. Não foi. Aí vamos direto, aí trouxemos a caipirinha. Como tem muito estrangeiro no Rio, o consumo de caipirinha explodiu. Então a loja vende pra caramba. Negroni Entendeu? é São Paulo, né? São Paulo, mas ele também fez assim. Ele também, a classe A virou aspiracional. É o produto aspiracional da classe A hoje, chama-se Negroni. Bom, tem uma coisa interessante que é o exemplo também. Eu sempre conto que no Banco Itaú, ali antes do almoço, o pessoal tomava um cárpano, porque o doutor Olavo Setúbal era um fã de cárpano. Então todo mundo também era um fã de cárpano. Eu acho que tem essa coisa do exemplo também. O André e o Roberto do BTG, os dois adoram o Negroni, são apaixonados. O Roberto faz o Negroni na casa dele. Meu marido ama Negroni. Ele faz também 20 variações, ele coloca isso. Tanto que a gente com brinca café. que eu sou Nigre e meu marido é Leone. Então a gente diz que Negroni é a É junção da de Nigre com família, é da Leone. família. Oh, é Genial perfeito, isso. genial. Genial. E depois dessa tirada, eu só me resta encerrar o programa, porque a gente não tem mais tempo. Eu agradeço muito a audiência de todos, a Patriciana, Luiz Paulo, Tânia. Muito obrigado pela conversa, passou rápido demais. Foi ótimo. Muito Quando rápido, passa rápido é porque a conversa está boa. Prazer. Eu agradeço a todos. Quinta-feira a gente está de volta.